Olá, sejam todos bem-vindos ao canal O Novo Leitor. Hoje nós vamos falar sobre Padre Sérgio, obra do ilustre Lev Tolstói, um dos maiores e, segundo muitos, o maior escritor da literatura russa, só disputando ali talvez com Dostoiévski esse título. Mas Padre Sérgio foi publicado pela primeira vez em 1898, sendo escrito 8 anos antes. E para começar, fazer aquela pergunta: já tiveram aquela vontade, depois de alguma decepção, talvez, de simplesmente se isolar da sociedade? Às vezes as pessoas falam assim, brincando: vou me uma caverna, vou fugir de tudo. Acho que todo mundo já teve essa vontade em algum momento, seja depois de uma briga do trabalho, uma decepção amorosa. Bom, esse livro pode responder essa pergunta assim o que aconteceria se eu fizesse isso, né? O protagonista, o príncipe Stepan Kazatsky, ele nasceu numa família já aristocrática, como diz o título, e ele foi enviado logo cedo para uma escola militar. O pai dele teve esse último desejo antes de morrer de que ele fosse para uma escola militar, e lá ele foi. Cresceu lá, foi visto como um grande prodígio, só era meio cabeça quente às vezes. Aquela pessoa assim que tu fazia alguma coisa, a pessoa já te esculachava, já te xingava, mas fora isso ele era muito competente, trabalhava muito bem, e seus superiores viam isso, inclusive entre eles o Tsar, no qual o príncipe idolatrava. Via ele como um ídolo, como um herói. E nessa escalada ao poder, Kazatsky acabou se apaixonando por uma mulher. Essa mulher, segundo os boatos da época, todos diziam que era uma mulher mal falada, né? Para a sociedade russa, que ainda hoje é conservadora, mas naquela época, no final do século XIX, era muito mais. Qualquer casinho que a mulher teve antes já era vista como uma pior coisa, uma megera, enfim. E o Stepan fica sabendo disso. E depois de já estar noivo com ela, com tudo pronto para o casamento, o Stepan vai questionar sua esposa. Amor, você já teve algum caso antes de mim? Eu sou o seu primeiro amor? A mulher fica meio receosa de início, mas depois acaba respondendo a pergunta do Stepan. E ela revela para ele que já teve um caso amoroso com ninguém mais, ninguém menos que o Tsar, aquele que o príncipe idolatrava, via como um herói, seu superior. Stepan fica enojado com essa declaração. Todos os sentimentos mais torpes passaram pela cabeça dele. E ele, depois disso, resolveu... Lembrando, ele já era um oficial reconhecido, um quadro de oficial reconhecido. Todos viam ele como um prodígio, como um futuro brilhante à frente. Stepan, depois dessa decepção, resolve largar tudo, mandar sua mulher embora, largar sua farda e viver no monastério. Sim, ele teve uma decepção amorosa e largou tudo. É aquela questão, né? Século XIX, tu ler muitos livros dessa época, você entende que uma decepção amorosa às vezes é morte. Mas o jeito que Tolstói fez isso ficou bem interessante, principalmente no livro. Porque tu sente a amargura ali, porque basicamente era o ídolo dele, o Tsar. E ver a mulher dele assim como amante do Tsar foi uma coisa que enojou ele até o último cisco da alma. Porque além disso ele teria que trabalhar pro Tsar. Ou seja, ele teria que trabalhar pro cara que pegou a mulher dele. Acho que é uma visão abominável para qualquer um de nós se imaginar nessa situação. Aí aquele dilema que eu falei no início do vídeo, que você se isolaria no meio do nada depois de uma situação dessa? Uma decepção? Já teve aquela vontade? Então, ele resolveu e foi pro monastério. Mas, como vocês podem imaginar, essa suposta conversão dele ir pro monastério, abandonar a vida toda, primeiro, não foi recebida bem por muitas pessoas. Segundo, internamente, ele ainda estava amargurado. Né? Ele fica assim pensando, como seria minha vida se eu tivesse ficado lá? Fica se amargurando, se torturando com isso internamente toda hora. Né? E lembrando, né? Ele foi pro interior, mas talvez ele não tivesse a vocação para ser padre. Ele passou a vida toda no exército, sabe? E foi uma mudança muito forte. Tanto que tu vê que, por mais que ele esteja lá, ele ainda comete muitos pecados, ele sabe disso. Tanto que ele fica se martirizando com isso. Ele tem aquele negócio que o padre às vezes fica literalmente se cortando, se automutilando, para sentir a dor pelos seus pecados, para uma forma de perdão. Ele faz isso, por exemplo. Mas uma coisa que menos pega ele ele foi pro interior
Ele fica pensando nisso, mas ele se vê numa posição acima dos outros, mesmo que internamente. Por quê? Por ele estar nessa posição de sacerdócio agora, treinando para ser um monge, um padre, uma coisa grande, ele se vê como assim numa situação moral melhor que os outros, porque afinal ele é um padre, ele pode, por exemplo, dar um sermão em nome de Deus, sabe? Ele fica nessa posição de ver os outros às vezes assim, eu tô aqui em cima moralmente da sociedade pecadora. Ele tem essa questão às vezes de todos embaixo de mim são pecadores, eu estou acima deles. Tanto que é uma questão bem forte no livro, um pouco mais à frente principalmente, no sentido de que ele fica naquela questão, eu quero ser um santo? E para você ser um santo, você tem que querer ou só acontece? Ele fica nisso, ele fica às vezes achando sinais de santidade em si mesmo. Uma coisa meio errada, digamos assim, porque ele tá caindo muito por orgulho, mas ele sente. E outra coisa que pega ele é a tentação carnal, né? Porque, bom, ele ia se casar, né? Então, digamos assim, quando ele foi pro interior, ele ainda tinha um desejo por mulheres, desejos carnais. Isso dói nele, assim, tem uma situação, para ter noção, que uma mulher vai tentar ele para dormir com ele. Literalmente, ela foi desafiada e valendo dinheiro para ir lá desafiar o padre que posteriormente o Stepan Kazatsky, que todos diziam ser uma figura, mesmo indo para o monastério, uma figura atraente, forte. Ele é renomeado para Padre Sérgio depois do sacerdócio. E a mulher vai tentar ele para dormir com ele, sabe? E ele trata ela do jeito mais seco possível, fica rezando toda hora assim, Senhor, me dê forças para não fazer nada com essa mulher, para não dormir com ela, me dê forças para seguir no meu juramento. E ela só tentando. Ela chegou na caverna que ele estava lá praticamente, estava passando frio, e ele recebeu ela, porque afinal ele não pode negar ela para morrer e deixar ela mais de frio lá fora. Porém, ele tratou ela mega seco, só deu o necessário, só falou o necessário, e nessa daí ele cortou o próprio dedo, um sinal de auto-martírio, de manter firme no seu juramento, de Senhor, me ajude, uma dor mais forte do que a outra. Enfim, vocês conseguem ver o nível que ele estava. Por mais que ele estivesse na posição de sacerdócio, ele não estava assim na qualidade de santidade, mas uma coisa acontece. Ele começa a aparentemente conseguir fazer milagres. Ele rezava para uma pessoa doente, a pessoa ficava curada em não muito tempo. E as pessoas faziam filas, multidões iam até ele para curar os seus doentes, seus parentes. E isso aí aumentou o orgulho dele grandemente. Por mais que tivesse que fingir para as outras pessoas que não, mas ele se vê agora como um santo, né? Mas é aquela questão, um santo se vê como um santo ou como um pecador, né? Até aquela máxima, não sei se cabe bem, aquela máxima socrática de só sei que nada sei, é aquela questão, né? O sábio não se vê como sábio, o santo se vê como santo. Eu acho que é essa a questão, sabe? E o padre Sérgio ficava curando as pessoas ali, só que o orgulho dele só aumentando. Todo momento ele tinha noção disso, que ele estava errado, que ele era um pecador. Até que chegou um momento que ele falou, Deus não existe, e resolveu igualmente abandonar o sacerdócio. Isso já estava velho, seus 50 e poucos, 60 anos. E ele foi pro interior porque é um parente dele daquela época, na época que ele era criança. Ele encontra ela, eles conversam, e ele foi como um peregrino, ou seja, quase como um mendigo, tinha que dormir na casa dos outros, esse tipo de coisa. Rezava-se no caminho, porque ele era conhecido já. E algumas pessoas acabam encontrando ele, um deles, uma vez um oficial do exército, e o padre Sérgio estava sem seus documentos. E bom, era a Rússia, né? O pessoal prendeu ele, como um mendigo, indigente, e mandou lá pro interior da Sibéria. Ele viveu lá até o fim dos seus dias, já, trabalhando numa casa, tutorando os filhos de uma pessoa que morava lá, de um mujik que morava na Sibéria. Então é isso, nós conseguimos ver a queda de um homem assim, de uma decepção amorosa, levou um homem a jogar sua vida, sua carreira, seu amor no lixo, para assumir um sacerdócio que com certeza não era a vocação dele. E bom, ele se deixou consumir pelos pecados ao ponto de abandonar igualmente sua fé. É aquela questão, ele desistiu de tudo que ele construiu na própria vida. Não teve nada na vida dele que ele conseguiu progredir. Nada que ele se propôs a ser bom, ele conseguiu ser. Ele era um ótimo cadete para o exército, abandonou. Ele era um grande aspirante a padre, as pessoas realmente gostavam dele, ele abandonou.
No final ele acabou na Sibéria, praticamente como um ninguém. Então é a questão, nada restou além do pecado do orgulho. O orgulho, como muitos dizem, é a base de outros pecados, né? Eu já ouvi essa frase, que esse é o primeiro pecado, foi o pecado que Lúcifer teria tido, foi o pecado que levou o Padre Sérgio à ruína, junto com a luxúria, porque ele não conseguia, ele lutava muito contra as tentações da própria carne. Mas, no final, ele acabou como ninguém, jogou toda a sua vida fora. E bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Agradeço a todos por terem ficado até o final. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!